Corre, 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 porque olha, o sol já está se pondo e eu não tenho energia aqui. Energia não, eu não tenho lâmpadas aqui no apartamento. Mas vamos lá, hoje é quinta-feira, hoje cheguei no limite do limite, mas quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Vamos lá. Forro de gesso, olha o que temos aqui. Forro todo feito e já emassado, porque o nosso pintor é uma máquina. E melhor do que isso, temos ar-condicionado instalado também. Essa máquina, eu falei pra vocês, né, que ela é uma máquina cassete. Cassete é uma máquina que fica no teto, né? Esse é o nome, entre aspas, técnico dela. Que acontece? Como essa máquina ela é embutida no forro de gesso, é interessante que a gente instale ela primeiro e aí o pessoal do gesso venha e faça. Dá pra fazer o contrário também, não tem problema, mas eu gosto sempre de instalar ela antes pra não ter nenhum problema com a altura do gesso. Porque você imagina, se eu instalo o gesso, ele fica 1 centímetro pra baixo da máquina, 1 centímetro pra cima, enfim, eu gosto de fazer dessa forma. Aqui fiz um cortineirozinho, né, que eu tinha falado pra vocês, ainda tá sem acabamento, mas aqui onde vai ter a minha cortina, LED iluminado, e na verdade ele vai ser até o final, tá? Então por isso que tá sem acabamento aqui. Aqui que tava com cortineiro antes sumiu, não tem mais, já ajustaram. E a máquina, ela não fica assim, tá? Esse é o corpo dela, ainda vai ter aquela capa branca que fica aqui em cima. Então, é isso. Aqui tá a nossa laje, a gente abriu ela mais um pouquinho, mas a gente nem mexeu mais, porque o que a gente queria a gente já resolveu. Então, a princípio, a gente só tampou ela ali pra, enfim, pra não entrar chuva, né, nem nada do gênero. Apesar de que a gente não tá em época de chuva, então tá tudo mais ou menos tranquilo. Aqui, ai gente, eu vou ter que dar um jeito de passar aqui, porque eu quero mostrar pra vocês o modelo de ralo que a gente vai usar no banheiro. Também, o pessoal da obra subiu com as caixas dos revestimentos dos banheiros. Então, este daqui é o revestimento do banheiro. Assim que eles abrirem, eu mostro pra vocês, porque ela é tão pesada que eu acho que eu não consigo virar e abrir ela sozinha. Mas ela é bem bonitona. Olha o tamanho dela, 1,23 por 1,23. Gigante. Aqui também, ó, aqui ela tá de costas. Se ela tivesse de frente... Ah, eu acho que eu consigo. Acho que eu vou tentar tirar o papelão dela aqui pra mostrar pra vocês. Mas aqui eu ainda tenho mais janela, eu tenho mais luz. Deixa eu mostrar lá dentro antes e depois eu volto. Não lembro se no vídeo da semana passada a cozinha já tava branquinha assim. Tava? Não lembro, mas está branquinha agora. Deixa eu tentar pegar o ralo e abrir essa caixa pra vocês verem. Ó, que temos aqui? Peça do revestimento do banheiro. Dá pra ver que ela é meio rajada? Ela literalmente imita uma pedra. O nome desse revestimento é Pietra de Milos. Milos é uma ilha na Grécia. E essa pedra, ela é famosa lá. Tô zoando, né? A gente não tem a menor ideia do que eu tô falando. Milos é de fato uma ilha na Grécia, mas eu não sei por que tem esse nome. Eu não sei se é por conta dessa ilha ou não. Mas o revestimento é esse, ele é meio acinzentado. Tem esse desenho que eu achei bem bonito, tá? Então, as pedras dos banheiros são cinzas. As pedras daqui são beges, mas elas ainda não subiram, então depois eu mostro pra vocês. Agora, deixa eu mostrar o ralo. Eu comecei a gravar com uma mão só, com ele, com a caixa fechada, deu tudo errado. Então vamos lá, deixa eu mostrar de novo. Esse daqui é o modelo, o ralo oculto. Esse é 15 por 15, mas tem 10 por 10, enfim, tanto faz. Tanto faz não, né? Depende do que você tem ali no seu banheiro. E ele vem dessa forma aqui, com essas peças. O que que acontece? Isso daqui é a parte que vai estar embutida dentro do contrapiso. Então, aquela parte que a gente usa o porta-grelha, normalmente, isso daqui vai ser o nosso porta-grelha. E aí, as peças do revestimento, elas vão passar por cima disso daqui. Então, aqui nesse limite vai ter revestimento, revestimento, revestimento. Então, o que que acontece? Isso aqui são as peças que vão aqui dentro, né, pra eu tirar pra vocês entenderem. O azulejista, ele vai instalar a peça de revestimento aqui, entendeu? Então, o que que vai acontecer com isso daqui, desenhar, isso aqui pronto, né? Todo, eu ia falar azulejado, mas enfim, isso daqui tudo revestido, o que que vai acontecer? Aqui dentro eu vou ter revestimento e aqui fora eu vou ter revestimento. Então, a água vai passar por esse vãozinho aqui. Vou ver se eu consigo pôr na tela como que fica isso daqui instalado. Mas ele fica o ralo mais lindo do mundo, super bem acabado, maravilhoso. Qual que é o problema desse ralo? O peso dessa pecinha. Isso daqui vai estar com uma peça de revestimento, né, de porcelanato, então ele acaba ficando muito pesado. E ele não é o melhor ralo do mundo em termos de... Como que eu posso dizer? Não é nem questão de escoamento. O ponto, assim, o que muito cliente reclamava quando a gente instalava esse ralo dentro do box,
é que entupia muito fácil, porque a manutenção dele não é tão simples assim, né? Tem que tirar essa tampa, e aí você tem que precisar de uma faquinha pra tirar, né? É chato você tirar com a mão sozinha. E aí, ou, né, até essa... Ai, gente, não lembro o nome disso. Isso aqui, ó, que você puxa assim. Mas qual que é a conclusão? Não é um ralo de fácil manutenção. Então a gente não usa mais tanto ele dentro do box, só se o cliente faz questão, mas a gente usa fora do box, porque fora do box você consegue fazer a manutenção mais fácil, não cai tanto cabelo ali. Então aqui eu vou instalar fora do box, esse daqui, e dentro do box um ralo grelha normal, que ele não está aqui ainda. Mas quando ele tiver, eu mostro pra vocês. Agora, deixa eu só mostrar aqui dentro. Vocês lembram que o Cris estava pintando esse quarto? Ó, também já tá todo... pintado não, aqui tá todo emassado, tá? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo de branco é massa. Ele ainda vai lixar e depois pintar, tá bom? E eu não vou pintar de branco. Eu vou pintar de, provavelmente, um begezinho, um tonzinho mais quente, tá? Mas todos os quartos, agora, já estão branquinhos, emassados, inclusive os forros. Agora acho que ficou escuro demais, né? Deixa eu ir lá pra cima mostrar pra vocês como que estamos, porque tem coisas acontecendo por lá também. Vê se não dá uma paz de espírito. Tudo mais ou menos limpo agora. Nossa, gente, vocês não têm ideia. O pessoal teve que tirar... Na semana passada eu mostrei pra vocês, né? A gente já tinha, praticamente já tava no nível da laje, só que tinha a manta ainda embaixo pra gente arrancar. A gente arrancou muita manta, né? A manta que tava aqui, que a impermeabilização que tinha sido aqui feita antes era muito boa, de fato. E aí, ó, só ficou uns pedaços aqui, vocês estão vendo? Mas agora, qual que é o ponto? Fazer a hidráulica nova, porque já tá tudo lisinho aqui pra gente fazer a hidráulica. E aí já fazer o contrapiso, já deixar tudo quieto. A gente ia regularizar antes de fazer a hidráulica. Mas ficou tão regularizadinho, ficou assim quase tudo bem lisinho, que a gente resolveu mudar. Então, agora a gente vai fazer isso. Semana que vem a gente passa essa hidráulica nova, se tudo der certo. E depois a gente já faz o contrapiso. E depois do contrapiso entra a impermeabilização, que são as nossas mantas da Vedacity que já estão lá embaixo só esperando. Aqui a gente quebrou agora até o final. Pedi pro Nailton estar aqui no dia, por isso que demorou um pouquinho. Porque eu tava com medo de ter algum cano aqui, de estourar algum cano. Então é bom a gente fazer isso sempre quando o encanador tá na obra, né? Então o Ná tava aqui, a gente quebrou, deu tudo certo. E ali, o Ná também já quebrou todo o caminho da passagem nova de hidráulica. Então aqui, eu não lembro exatamente o que... Hidráulica e elétrica, né? Não lembro exatamente o que são as coisas, mas se eu não me engano aqui é o ponto da geladeira, aqui é um ponto de energia para coifa, aqui o ponto da torneira, ou não, isso aqui é um ponto de LED, não lembro. Preciso olhar o projeto para relembrar. Mas o ponto tá tudo já no esqueminha, a lista de hidráulica o Ná já me mandou também, então agora só comprar e executar. Aqui, o Ná também, vocês lembram que isso daqui estava meio aterrado? Ó, até ali no fundo ainda tá meio aterrado. Ele já quebrou tudo para livrar esses tubos aqui de respiro, porque a gente também vai fazer novo, né, do zero, porque ele tá todo entupido, né, e enfim, todo quebrado, todo entupido, então a gente também vai trocar isso aqui. A parte ali do cano de cobre a gente também vai trocar. Enfim, hidráulica agora é o que é a nossa próxima etapa aqui na parte de cima. Aí, temos algumas coisas aqui pra gente conversar. É que já até aconteceu. A gente... não sei se vocês repararam, mas... Nossa, eu tô muito pro alto, desculpa. Às vezes eu não fico olhando a câmera, fico olhando pro que tá acontecendo mesmo, e eu perco um pouco o foco. Mas vamos lá. Aqui, vocês repararam que tá tudo branquinho? Não tava assim semana passada. O pessoal já emassou tudo. Antes de emassar, eles passaram impermeabilizante. Então tem alguns pontos... Ai, que não vai dar pra ver mais aqui. Será que é ali? Ali acho que eles até chegaram a passar um pouco de impermeabilizante, mas no fim a gente chegou à conclusão que a gente ia ter que tirar a textura da parede inteira quase. Por quê? Porque ela tava ficando muito fofa. Então foi bem chatinho fazer isso daqui, mas o Cris já fez, o pessoal da
da construtora também tá ajudando, principalmente aquela parte dali pra cá, vai ser toda a parte da construtora, porque é sacanagem, né, pedir para o pintor fazer isso daqui, regularizar, tirar as mantas, enfim, né. Então, isso daqui vai ser o pessoal da construtora e basicamente daqui pra cá que o Cris tá mexendo, nessa volta inteira. Mas ó, pra vocês verem, isso daqui eram alguns dos trechos que estavam muito fofos. Então a gente teve que quebrar a parede inteira, praticamente até chegar no bloco, para ir reconstituir, vai reconstituindo de pouquinho em pouquinho, até a gente voltar pro volume que tinha aqui originalmente. Mas eu tô muito feliz, porque a gente andou muito aqui em cima, né? Aqui em cima ficou muito tempo só em demolição, só em floreira, só nisso, só aquilo. E agora não, agora a gente realmente conseguiu evoluir, né. Vocês até estão vendo, né, a cor da fachada do prédio é essa, que era a cor que estava originalmente, né, aqui essa parte toda, mas agora como a gente já tá entrando com a massa, já tá ficando tudo branquinho, então já dá uma cara também de novo. Não que isso daqui vai ficar branco, né, eu não sei se vocês lembram, mas eu queria pintar isso daqui até num cinza mais escuro. Mas, nossa, já deu outra cara, já fico muito aliviada com isso. Aqui, então, a gente tá o nosso buracão aqui da da laje, então por esse motivo que vocês não vão ver a laje aberta por fora. E é aquilo que eu falei, né, como aqui tá chovendo super pouco, a gente nem fez uma super proteção. A gente colocou a lona, colocou uns tijolos, tanto por dentro da lona para evitar que passe água, supondo que, né, chova muito, quanto aqui por fora. Então esses tijolos também estão segurando essa lona, fazendo essa proteção mesmo, mas tá super tranquilo o tempo. Foi muito bom ter feito, na verdade, essa obra aqui fora de época de chuva. Deixa eu virar a câmera pra eu ficar fazendo meu monólogo aqui aparecendo. Então, o que eu estava falando pra vocês da questão da época de chuva, é muito bom fazer obra de casa e de cobertura fora dessa época de chuva. Quando eu falo época de chuva, aí eu vou falar de outubro até fevereiro, março, depende um pouco do ano, né? Tem ano que chove muito em outubro, tem ano que quase não chove. Mas é muito bom a gente fazer fora dessa época, porque nada de chuva trava a gente. Eu não sei se vocês lembram que na semana passada ou retrasada, a gente estava regularizando o contrapiso aqui de dentro da piscina, e por conta disso a gente perdeu uns 2 dias porque estava chovendo. Então, e nem era chuva, era uma garoinha de inverno, assim. E mesmo assim, a gente já perdeu dias de trabalho aqui na área externa por conta disso. Então, de modo geral, fazer obra de casa ou de área externa nessa época é muito ruim. Se puder não começar nessa época, é a melhor coisa, não comece, sabe? Ou espera. Enfim, é que agora, por exemplo, a gente tá com uma obra para começar da reforma de um prédio inteiro. Portaria, toda a parte externa e interna. Como a gente tem parte externa e interna, aí é um pouco mais tranquilo, porque assim, dias de chuva a gente foca na parte interna. Mas supondo que eles queiram, por exemplo, fazer só a parte externa, putz, é a pior época do ano para começar a fazer a partir de agora. Porque é isso, choveu, não tem o que fazer, entendeu? Se você tá fazendo ainda mais só a área externa, esquece, choveu, não tem o que fazer mesmo. E, bom, mais ou menos isso, essa é a situação que a gente tem aqui atualmente. Agora sobre o projeto. Nossa, eu recebi tanta dica de vocês, de faz isso, faz aquilo. Todo mundo quer que faça adega, só que eu sou uma das pessoas, eu não bebo, né, não bebo álcool. Então é até engraçado, porque eu sou uma das únicas pessoas que não vê sentido em colocar adega, mas eu acho muito bonita, então talvez seja uma adega. Uma coisa que eu pensei muito é, eu quero mudar o projeto inteiro já, eu não contei isso pra ninguém, eu tô contando isso aqui com exclusividade. Então, Letícia, desculpa, porque é a Lê que cuida da obra aqui. Mas eu tô querendo muito agora fazer uma ilha na cozinha. Eu não queria fazer a ilha. Eu acho que pro apartamento, do jeito que é pra investimento, tudo, às vezes eu prefiro até deixar tudo mais amplo. Mas eu comecei a redesenhar um pouco essa questão da ilha, que eu tinha deixado abandonada lá atrás, até porque a gente tá fazendo um outro apartamento aqui nesse prédio, que a gente tá desenhando a ilha. E eu fiquei pensando, cara, por que eu não volto com a ideia da ilha? Ficou tão bom e tal. E agora eu tô na dúvida se eu faço ilha ou não. Mas o lado bom de fazer a ilha é que. Eu vou ver se eu coloco uma planta aqui na tela, mas se eu não colocar, vocês já sabem, né? Porque eu sempre falo que eu vou colocar, eu não coloco. Se eu não colocar, é porque não deu tempo, porque eu demorei muito pra editar o vídeo, enfim. Mas qual que é o ponto? Se eu fizer essa ilha, essa bancada, né? Eu tô falando ilha, mas na verdade é uma península, né? Mas se eu conseguir fazer isso, eu não preciso ter esse móvel acoplado à cozinha, entendeu? Eu consigo fazer uma coisa um pouco mais separada. Ai, mas eu tô muito na dúvida. Eu tô bem na dúvida mesmo. É engraçado, né? Porque quando você projeta pra alguém que você sabe quem é, eu acho muito mais fácil. Por exemplo, se eu fizesse projeto pra mim
para algum cliente, é muito mais fácil. Agora, como eu tô projetando para uma pessoa que eu não tenho ideia de quem é, não sei quem vai comprar aqui, não sei se é um casal, se é um casal com 2 filhos, se é um casal com 4 filhos, se é uma pessoa sozinha, eu não sei, não dá pra saber. Então é muito complicado, né. Teve um monte de gente que falou assim: "Ai, deixa sem nada, porque dá pra pôr caminha de cachorro embaixo da escada", enfim, vieram as ideias mais diversas e cada um pensando no seu modo de vida, o que eu acho muito interessante, né. Então, infinitas ideias, mas eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Se eu tiver já evoluído isso, eu posto ainda nesse vídeo. Eu acho que não, tá. Mas se não, eu posto no da semana que vem, porque eu também não posso demorar pra decidir, porque já acabou, né, já já não tenho mais esse tempo para pensar. Isso também é uma outra coisa, né, quando a gente faz projeto para os clientes, o projeto está todo prontinho antes da obra, tudo definido, orçado, lindo, maravilhoso. Aqui não, aqui eu tô fazendo tudo ao longo do processo e é horrível fazer isso. Não façam isso, não façam o que eu estou fazendo, é realmente muito ruim. Porque você fica nessa ansiedade, você não sabe quanto que vão custar as coisas, óbvio que a gente já tem bastante noção e tudo mais, mas mesmo assim é horrível, não recomendo. A minha próximo empreendimento, eu já vou deixar tudo definido antes e espero não mudar nada no meio do caminho. Mas outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora, eu tô desenhando os armários de tudo, né, então a gente vai entregar armário de cozinha, banheiros e quartos, a princípio. E eu queria entregar aquela parte da sala bonita, que é justamente o que a gente tá desenhando. Isso tudo a gente vai entregar. Ah, e o gourmet também. Basicamente tudo. A gente só não vai entregar móvel, por exemplo, uma bancada de trabalho, umas prateleiras soltas. Essa parte mais decorativa e que é mais questionável se a pessoa vai ou não usar, isso eu não vou desenhar. Agora, armário de cozinha, armário de banheiro, armário de roupa e armário de churrasqueira, todo mundo usa. Então isso tudo vai estar instalado. E o que que acontece em relação a isso? Eu tenho que escolher as cores também, além do desenho, escolher as cores, acabamento, e eu quero mostrar isso para vocês. Então, eu já deixei em casa todos os catálogos que a gente usa no escritório e eu vou mostrar mais ou menos como que a gente faz para escolher. Mas isso eu mostro para vocês amanhã, porque hoje já não vai dar tempo, já tá tudo meio corrido essa semana, mas amanhã eu volto e mostro. Amanhã não, no caso, né, na continuação desse vídeo, porque já vai ter sido postado. Hoje é sexta-feira, eu trouxe esse monte de coisa aqui para explicar para vocês como que a gente escolhe os acabamentos de uma obra. O que que aconteceu? Quando eu comprei os revestimentos, teve gente que ficou brava, falou assim: "Ai, mas você não levou a gente na loja". É que eu tinha levado antes, teve um episódio antes que eu mostrei, mas de fato, na hora de comprar mesmo, eu não gravei. Então eu pensei: "Deixa eu gravar como que faz para escolher acabamentos". Eu ainda não escolhi, eu tenho uma ideia do que eu quero, óbvio, mas eu ainda não defini 100%. Então, vamos começar pelo começo. Aqui eu tenho 3 catálogos de marcenaria, então Guararapes, Arauco e Duratex. Tá virado pra mim, devia estar virado pra vocês, mas enfim. São as 3 marcas que a gente mais usa. Tem Bernec também, que a gente usa de vez em quando, mas são as marcas que a gente mais usa, tá. O que que acontece? Quando você vai fazer com o marceneiro, ele vai ter todas as marcas no mercado. Quando você vai fazer a marcenaria com uma loja de planejados, normalmente depende da loja, mas a maioria das lojas, principalmente as mais caras, tem cores exclusivas delas. Então, você não vai necessariamente achar as cores delas nesses catálogos aqui. Então, às vezes acontece de vocês até perguntarem, vocês perguntaram até da cobertura milionária: "Ai, Bianca, qual que é esse tom? Esse tom é tom exclusivo da loja, então nem adianta eu passar". Eu posso falar: "Ah, pode ficar mais próximo de um tom X da Arauco", mas eu não consigo especificar exatamente o tom, entendeu? Então, essa é a primeira coisa, a parte de escolha de revestimento. Para você escolher o revestimento, é importante que você tenha junto a pedra que você vai usar. Aqui eu não tô com a pedra que eu vou usar na cozinha. Essa é a pedra que eu vou usar na churrasqueira, no gourmet, que é um granito preto, só que ele tem um acabamento escovado. Se vocês forem perceber, não sei se no vídeo vai dar pra ver tão bem, mas ele não é polido. Então eu acho que isso daqui fica muito chique, muito bem acabado. Então, quase certeza absoluta que esse vai ser o revestimento ali da parte da churrasqueira. E embaixo vai ser um granito que eu chamo de, um granito não, um mármore que eu chamo de branco Paraná, e ele é um mármore nacional muito bom, ele funciona em cozinha, tanto que eu tenho aqui na minha casa, então é um mármore que eu adoro e ele é branco com alguns veios mais acinzentados, tá. Mas ele funciona bem com o bege também. Aí qual que é a questão, né, então, a gente tem que escolher o acabamento do armário, dado que eu tenho a pedra, e aqui eu tenho algumas plaquinhas de tinta junto com o meu catálogo de tinta. O que que são essas plaquinhas? Só para vocês entenderem, são plaquinhas de MDF
que a gente mesmo pinta, a gente digo eu adoro fazer essa pintura dessas plaquinhas. Por exemplo, sobrou tinta que a gente usou numa obra, aí eu pinto uma plaquinha e deixo no nosso escritório, para que o pessoal consiga já ter as amostras. Por quê? Porque quando você escolhe uma tinta pelo catálogo, assim, quando ela fica na parede, ela quase que muda de cor, assim, ela fica muito diferente. Então, por esse motivo, eu gosto sempre de testar a amostra na obra, claro, mas essas amostras aqui no MDF já ajudam super a direcionar. Então, como que a gente faz, né? Por exemplo, essa daqui é o Névoa da Manhã da Souvenir. Então tá com o nome escrito atrás. Todas essas aqui têm as referências e são tons que a gente usa bastante. Aí eu selecionei alguns tons mais claros, tipo esses daqui, e alguns tons mais médios escuros, tipo esses daqui. Por quê? Esses tons médio escuros eu quero usar na parte lá de cima nas paredes. Se vocês lembrarem do projeto que eu mostrei lá atrás, as paredes elas estavam num tom de cinza mais escuro. Lá em cima vai ser tudo mais puxado para o cinza. Tanto que a marcenaria eu queria até jogar mais em madeira para não ficar tudo tão pesado. Então, a gente vai ter a marcenaria em madeira, provavelmente, aí a gente vai, vai definir, mas marcenaria em madeira e o deck de madeira para dar essa quebrada em tanto cinza que vai ter lá. Mas como o deck é bem grande, eu acho que vai ficar legal. Então, tons mais escuros para a área superior e tons mais claros para a parte interior no andar de baixo. Que acontece sobre esses tons aqui? Na verdade, os 2 tons, eles mudam muito com a luz. Tanto que você pode estar olhando essas placas aqui e você pode estar achando que elas são escuras. Quando eu levar elas na cobertura na semana que vem para vocês olharem, vocês vão ver que elas não ficam tão escuras assim. Por quê? Porque eu estou no ambiente externo. Então, no ambiente externo, não tem problema a gente usar cor forte, cor escura, porque não fica tão escuro assim. Já no ambiente interno, se eu colocar um tom tipo esses daqui, esses 2, vai ficar quase preto, porque a luz natural não incide tanto assim. Então, na parte de baixo, eu vou partir para algum desses tons, vocês podem ver que esses 2 aqui são mais assim, mais beges, e esses 3 são mais acinzentados, tá. Agora vamos combinar tudo para ver o que que orna, o que que não orna. Vamos lá. Abrir os catálogos agora para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Todos os catálogos, eles vão ser bem parecidos, então assim que você abre, ó, o caderno, a gente vai ter ou lançamento ou cores lisas. Então vocês estão vendo, ó, aqui, por exemplo, eu tenho as cores os coloridinhos, tudo. Eu não costumo ter tom amadeirado nessa primeira página, ó. Esse daqui é outra marca, ele segue bastante o padrão. E aí quando você abre, aí sim que ficam os amadeirados, os marmorizados e tudo mais. Vamos combinar uma coisa, isso daqui muito brega, tá, não vamos usar MDF que imita ripado. MDF que imita marmorizado, pior ainda, socorro, não usamos isso daqui, tá. Então a gente sempre vai tender a usar só realmente os amadeirados. Esse daqui, que é o catálogo da Arauco, esse daqui, ó, ele isso daqui, até se o cliente quiser muito, até dá pra gente usar, mas de modo geral, não. Esses aqui que imitam couro, pelo amor de Deus, gente, socorro, não, não, não. Então, vamos lá, vamos usar as coisas assim, não que eu use tudo natural, né, vocês sabem que eu não uso, até que vou usar vinílico no apartamento, mas o que a gente puder usar de natural, vamos usar de natural, entendeu? Não vamos fazer tanta mistureba no apartamento. Então aqui, esse daqui só porque eu falei, né, ele muda um pouquinho o padrão. Aqui também tem cores lisas, mas pra cá, ó, todos os amadeirados. E aí, vocês vão ver que os amadeirados, eles estão separados normalmente por tons. Então vocês estão vendo como essa página do meio, os tons são mais claros. Essa daqui são os tons, médios, tá mais ou menos misturado, e aqui também os tons médios. Aqui, ó, por exemplo, esses daqui também já são os tons mais claros, os tons médios. Então, basicamente, o que que a gente tem que fazer aqui? Vê o que você gosta, tá? Eu, como vou fazer um apartamento que é para investimento, que eu tenho que meio que acertar o que a pessoa quer, eu vou sempre para os tons médios, tá? Então eu não vou usar nem madeira clara, como tá aqui, nem essas madeiras muito escuras, como estão nessas páginas aqui do catálogo. Então eu vou para os tons médios. Então, basicamente, aqui eu usaria tons dessa página aqui, não usaria nada do que tem aqui. Aqui também, deixa eu fechar. Aqui tá muito claro, mas aqui eu tenho essas 2 opções aqui, ó, essa página tá legal, essa página também tá legal. Então essa é a primeira coisa, sabe, que mais ou menos para que lado você vai. Agora falando dos tons lisos, eu amo coisa colorida, se vocês entrarem no nosso Instagram, vocês vão ver que a gente tem muito projeto colorido, mas não vou usar nada disso daqui,
né, das cores coloridas, porque eu preciso ir para uma coisa mais básica. Agora eu já vou falar para vocês quais são os meus tons favoritos e provavelmente vou usar algum deles no projeto. Então, aqui da Arauco, eu gosto muito desse daqui, que é o Jequitibá, ele fica muito bonito. Um tom muito clássico, né, são os frejós, né, então aqui a gente tem os louros frejós, não sei, mas eles são tons clássicos, mas eu já não sei, eu não curto mais muito frejó hoje em dia, eu uso só se realmente se o cliente pedir. Aqui eu acho tudo muito clarinho para esse projeto, tá. A gente usa bastante o carvalho, esse carvalho poro a gente ainda usa bastante, mas eu tendo a preferir esses tons que eu falei para vocês. Já da Duratex, eu gosto muito dos Nogueiras, então esse Nogueira Tar eu acho lindo, ele é bem neutro. Nogueira Flórida, ele é um pouco mais quente, mas também é muito bonito. Carvalho Hanover é muito bonito, Carvalho Avelã é muito bonito. E aqui, deixa eu ver se tem algum desse daqui que eu gosto. Acho que o Itapuã também fica muito bonito. E aí, o que que eu vou fazer para escolher o meu tom de madeira, na verdade? Eu vou pegar a minha peça de vinílico, assim que eu abri-la, eu vou pegar e eu vou comparar para ver qual que puxa mais para o tom. Por quê? Você não precisa ter todos, tem muita gente que fica com medo disso, né? Ai, Bianca, eu preciso de todos os tons de madeira combinando do vinílico, do pé da cadeira, do pé da mesa. Não, você não precisa aliás, sim, você precisa que esteja tudo combinando, mas eles não precisam ser todos iguais, eles têm que ter a mesma linguagem. Por exemplo, olha essa página aqui. Essa página, você tá vendo que tudo se conversa? Tirando, vai, esses daqui, assim, todos eles se conversam. Então, se você tiver um piso vinílico nessa cor, um armário nessa cor, o seu móvel o pé da cadeira nessa cor, as coisas todas se conversam. Então, isso que é importante. O que não se conversa, você ter o móvel nessa cor, o pé da cadeira nessa cor, o vinílico nessa, entendeu? Aí as coisas não ornam. Então, por isso que eu vou pegar o meu vinílico para ter uma referência visual, porque a pessoa tem que entrar no apartamento e ela não pode ver cozinha escura, sala clara, banheiro mais ou menos, sabe? A gente precisa ter uma identidade visual no apartamento. Então, esse é o motivo pelo qual eu escolhi esses tons que eu falei pra vocês, que são os que eu mais gosto. Inclusive, tons de madeira, eu gosto bem mais dos da Duratex do que da Arauco. Mas agora vou bater a cor do vinílico e aí eu mostro pra vocês. Eu vou comparar, levo esse catálogo pra obra e a gente discute certinho. Agora falando sobre cores lisas, tá? Cores lisas são todas muito parecidas, não vai fazer muita diferença qual cor você vai escolher. Por quê? Todas as marcas têm bege claro, cinza claro, então aqui na Arauco o bege chama bege mesmo, o cinza tem o beton, tem o cinza cristal. Aqui na Duratex, cadê o begezinho deles? Eles têm o Janduia, mas eles eu acho que o Trama é o begezinho, gente, falei merda, é o palha. O palha é o begezinho que a gente usa mais deles, mas tem o titânio também. Aqui o cinza tem o cinza fóssil, o cinza sagrado, então você vai ver que tudo é muito parecido. Mas aí falando de cores lisas, o que a gente mais tem usado é guararapes. Eh, não s assim, são fases, são lançamentos, então, por exemplo, da Guararapes, esse areia é o que a gente mais tem usado em relação a tom de bege, porque eu acho ele mais bonito que o bege que tá aqui da Arauco. Mas assim, muito sinceramente, se você colocar um do lado do outro, eles são quase a mesma coisa. O nuvem, ele é como se fosse o areia, só que no tom de cinza. Então ele também fica muito bonito. E esses dois aqui já são peças de cinza maiores, tá? Então o cinza perfeito e esse aqui é terrino? Então esse, por exemplo, esse cinza perfeito é um que eu não gosto muito, porque eu já acho que ele fica muito azulado, sabe? Eu já gosto mais desse daqui. Essas amostras grandes vocês conseguem na loja da Guararapes mesmo, tá? Eles têm um showroom na Avenida Brasil, aqui em São Paulo. E dependendo do humor ali, eles te fornecem, se eles tiverem. Já as outras, você não vai conseguir esse tipo de peça em showroom, tá? Não que você não vai, mas você vai conseguir pecinhas pequenas, então é mais chatinho. Mas o grande resumo da história é isso aqui. Então, vou comparar o vinílico com a madeira do MDF, e aí depois eu vou escolher o tom de tinta.
Por quê? Ah, e obviamente, né, colocando o tom de essa é a minha pedra que eu falei que eu vou usar lá em cima, né. Ah, supondo que eu escolhi o carvalho Hanover, tá vendo? Eu tenho que ver se orna. De modo geral, preto e madeira orna tudo com tudo, né. O que eu não gosto é de madeira muito clarinha, assim, com preto. Aí eu acho que dá muito contraste, não é a minha combinação favorita, eu prefiro uma madeira média ou uma madeira escura, ou até usar, por exemplo, esse granito com o cinza, sabe. O que eu é isso que eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu sou mais médio, baixo contraste, eu não gosto, por exemplo, de branco com preto, sabe, eu acho que não gosto, né, é gosto. Então, por exemplo, eu não usaria o preto com um armário muito claro, né, alguma coisa assim. Mas aí, por fim, agora só contando a finalização disso tudo, depois que tiver tudo isso daqui escolhido, aí eu defino qual vai ser a cor da minha tinta. Então, por exemplo, o meu MDF é esse daqui, areia, eu gosto sempre, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa de baixo contraste, então eu gosto de escolher uma tinta de parede que fique bem próxima do tom do MDF, porque dá aquela como que eu posso dizer? Dá aquela mimetizada no ambiente, entendeu? Então, basicamente, é assim que a gente faz, abre todas as amostras e vai definindo, definindo, definindo. Se você tiver as amostras, como que eu posso dizer? As amostras maiores ou a tinta já testada, melhor ainda, mas nem sempre a gente vai ter, então sempre compre a amostrinha de tinta, depende da cor, quanto mais escura a cor, mais cara ela é, mas é coisa de 50, R$ 60, vale muito a pena, você comprar essa amostra e fazer o teste no seu apartamento, do que você simplesmente comprar uma lata e não gostar de como ficou, então vale muito a pena. Esse é o resumão da história, semana que vem tem muito mais cobertura, porque essa semana eu não fui lá muito, na verdade eu fui, só que tem tanta gente trabalhando o tempo inteiro que a gente nem consegue filmar. Mas semana que vem eu vou filmar um pouquinho mais de obra e teremos tubulação, parte de hidráulica, certo? Então beijo, até semana que vem.